as 4 propostas indecentes que Faraó fez a Moisés antes de deixar o povo sair do Egito. E eu falei tanto sobre as propostas, elas estão interiorizadas dentro de mim. Tudo isso você encontra no capítulo 10 do livro de Êxodo. Mas nós vamos à Bíblia. O tema de hoje é o dia da liberdade. É o dia D, o famoso dia D. Hoje é o dia da liberdade. Vamos à Bíblia com um texto a respeito do dia D. Êxodo capítulo de número 12 e o versículo de número 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Bendito seja o nome de Jesus. Estamos caminhando para o final das 4 pragas. Estamos caminhando para o dia da liberdade. E eu quero lembrar a você, e você já vai recitar comigo. A primeira proposta indecente para ele foi: não vá, fique aqui e ofereça holocausto ao Deus verdadeiro aqui no Egito. Moisés disse: não posso oferecer sacrifício ao Deus verdadeiro em uma terra pagã. A segunda proposta, Faraó fez e diz a ele: vá, mas não vá muito longe. Porque quando você tiver saudade, quando você se esquecer de alguma coisa, lembrar-se de alguma coisa, você regressa ao Egito. Moisés disse não. A terceira proposta, Faraó diz a Moisés: eu deixo o povo sair, mas quem vão com vocês? Levem os homens e me deixem as crianças, filhos e filhas e os jovens. Moisés disse não. Todo mundo vai comigo. Aí a quarta proposta, a Bíblia diz assim. Aí a gente já vem para o capítulo 10. Aí a Bíblia diz assim, capítulo 10 e o versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão com vocês também. Respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Olha, veja bem, Moisés diz: tu tens que dar a gente sacrifícios e holocaustos para que a gente ofereça ao Senhor nosso Deus. E também nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha, olha o tamanho, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos na nossa
terra, até que cheguemos lá. Então eu tenho, o que Moisés queria dizer nesse final era: eu tenho garantido para o holocausto, para o sacrifício, todo o nosso rebanho e o gado que eu tenho comigo. Por isso, a quarta proposta indecente de Faraó para Moisés é: vá, mas deixe a grana. Vá, mas deixe a sua riqueza. Vá, mas deixe o seu coração. Olha que coisa interessante. Faraó sabia, olha, todas as tentativas anteriores, Faraó tinha fracassado. Agora ele faz a última proposta indecente: vá, mas deixe os rebanhos e o gado. Quer dizer, deixe a grana, deixe tudo que você tem, com que era que ia alimentar esse povo, com que era que ia dar leite para essas crianças, carne, como que era que ia sair para guerrear com as outras nações onde ele ia conquistando, como era que ele ia oferecer sacrifício a Jeová e o holocausto, preparar o holocausto e de onde ele ia tirar a vítima. Quer dizer, Faraó dá a cartada final, dá o golpe final. Quer dizer, duas versões, prestem atenção à revelação, duas versões: ou ele deixaria o povo sair pobre, sem nada, para se arrependerem e voltarem ao Egito, ou ele deixaria esse povo sair sem condições de oferecer sacrifício a Deus Jeová. Quer dizer, além da pobreza, eram impedidos também de oferecer sacrifício ao Deus Jeová, que era o que fazia a diferença do povo pagão. Era a maneira como se oferecia sacrifício ao Deus verdadeiro. O Egito era cheio de deuses. Tudo para eles era um Deus. Deus do sol, Deus da lua, Deus do rio, Deus da chuva. Mas o povo de Israel, o povo hebreu, era conhecido pela fidelidade ao único Deus Jeová. Um Deus que eles não viam com os olhos humanos, mas que eles viam através das maravilhas. Então Faraó diz a ele: deixe para trás o seu rebanho e busque maneira de sobreviver. Olha, gente querido, como no começo a gente disse que Faraó, no presente século nosso, na nossa era, representa o inimigo, o diabo. E o Egito, o mundo, é exatamente o que ele faz com as pessoas. Ou você não vê uma vida miserável de quem vai ao fundo do poço nas drogas? E eu fico pensando: Deus, onde está a dignidade dessa pessoa? Porque eles perdem família, eles perdem emprego, eles perdem casa. Eles são pessoas de um intelecto bem, eles são pessoas amáveis, mas eles se desestruturaram de tal maneira que foram ao profundo do poço do pecado. Por quê? Deram ouvido à primeira dose de Satanás, o primeiro oferecimento, a primeira proposta indecente. E aí não teve mais retorno. E o retorno agora é o fundo do poço. Então Moisés tinha duas opções: ou fico aqui no Egito, ou saio sem nada. Meu Jesus, eu não sei se você está numa encruzilhada como essa. Eu não sei que proposta você recebeu, até onde você se comprometeu, e agora você está em uma encruzilhada. Se digo a Faraó que não, ele não deixa sair, eu vou ter que ficar aqui na terra do Egito. Isso humanamente.
Se digo que sim, eu saio sem nada e o meu coração fica no Egito. E não se pode servir ao Senhor dessa maneira. A Bíblia é enfática quando nos diz que não podemos servir ao Senhor sem os nossos bens. Eita! Tudo é do Senhor. Onde é que você tem base bíblica para isso? Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. E escute bem, essa palavra não foi dita pelos apóstolos. Não, essa palavra foi dita por Jesus no Sermão do Monte. Ele diz: aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Por quê? Porque nós nos apegamos aos nossos bens, porque eles fazem parte da nossa história, da nossa vida. Para você ter o que você tem hoje, eu vou falar em condições limpas, em condições normais, em condições, como dizia meu pai quando ainda estava vivo, em condições de integridade que corresponde a todo cidadão. Para ir para o céu, você só vai lavado pelo sangue de Jesus. Para ir morar no céu, tem que nascer de novo. Mas para viver na terra, você tem que ser honesto, porque esse é um princípio para a humanidade. Só que Satanás corrompeu, como sempre, o modelo divino e tornou de tal maneira comum a corrupção, a mentira, a ganância, que isso passou a ser normal no meio da humanidade. Mas não é, porque tudo que você consegue honestamente faz parte da sua vida. Você não peca em ser um bom administrador. Você não peca em ter muito dinheiro. Você não peca em ser rico. Não. Uma vez nós estávamos fazendo treinamento em Fernando Pedrosa, antes de sairmos para a obra missionária. E o meu marido recebemos lá em casa uns pastores daqui de Natal. E entre eles foi um empresário muito bem sucedido, e entrou lá em casa, e o meu marido é muito filósofo. E Anchieta disse, no momento que abraçou a esse pastor lá em casa, uma casa simples, lá em Fernando Pedrosa, ele abraçou, mandou ele entrar e disse a ele: eu tenho o privilégio de receber um pastor rico 2 vezes. Olha que coisa linda! Rico porque tinha dinheiro, e rico porque tinha a herança do céu. Então nós não podemos separar uma coisa da outra. Mas eu não posso pensar na herança daqui de baixo. Tem sim que pensar. Você vive de quê? Me diga. Você tem que trabalhar honestamente para conseguir o seu pão de cada dia honestamente. E acreditar que a bênção do Senhor vai fazer você multiplicar. Então, quando a Bíblia diz: onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Ele está dizendo: você tem todo o amor àquela profissão, porque você trabalhou muito. Então, não tem nenhum problema de você dizer: eu amo a minha profissão. Você não está errado. Errado está em você fazer mau uso daquela profissão, você fazer mau uso daquele dinheiro, você ser miserável, você ser egoísta. Aí sim, aí é fruto da carne. O egoísmo é parte da velha natureza. Você não ter misericórdia, você não compartilhar com os demais, você não dividir o seu pão. Então, quando o faraó diz: vai, mas deixa o rebanho, aí ele disse não. Assustou-se? Eu quero que você diga não. Hoje é o dia da liberdade. Dê o grito. Seja decisivo, seja autêntico.
Não tem ninguém forte para as propostas do inimigo. Ninguém. Elas são sedutoras e agradáveis. Você só é forte quando você corre e está acobertado no sangue de Cristo Jesus. Mas o fim dessas propostas sedutoras e agradáveis é dor, amargura, tristeza e solidão. Não tenha dúvida, não tenha nenhum medo de dizer não. Moisés disse não. Aleluia. Aí Faraó se indignou, ficou indignado com ele e disse a ele: saia daqui de dentro, e eu não quero nunca mais ver a sua cara. Ele não sabia que naquela hora estava decretando o fim da escravidão do povo de Israel e a dor generalizada. E me permita usar uma palavra muito forte: a dor da vingança, do juízo de Deus sobre o Egito. E ele saiu de lá. E eu me imagino, e permita você ir comigo. E Moisés olhou. Moisés que escutava a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. E naquele momento, Moisés olha e diz do coração dele, permita-me dizer-lhe: é verdade, Faraó, nunca mais você vai ver a minha cara, porque o dia da liberdade chegou. Louvado seja o nome de Jesus. O dia da liberdade chegou para você. Aí é dessa maneira, quando chegou a noite da saída da liberdade, é instituída a Páscoa. O que significa Páscoa? Passagem. E naquela noite, a ordem de Deus para eles eram: desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão e sangue nos umbrais das portas. A última praga vai chegar, mas essa última praga, como as demais pragas, não tocaram a vida dos hebreus. Essa não toca. É a hora da liberdade do povo hebreu. Duas coisas eu quero dizer a você nessa manhã: decida-se por Cristo. Primeiro, a primeira coisa que eu quero dizer a você: Moisés deu ordem aos hebreus: matem o cordeiro. Do cordeiro vocês peguem o sangue e coloquem no umbral da porta. Quando o anjo exterminador vier, ele vai ver o sangue. Eu quero que você saiba uma coisa: o anjo sabia a casa dos hebreus. O anjo, se não soubesse, se era o anjo de Deus, sabia. Se não, se fosse um anjo emissário, Deus revelaria. Mas o sangue, mandado ser posto nos umbrais das portas, tem duas representações para você. Primeiro, ele apontava para a redenção, para o novo pacto com Cristo Jesus. Nenhuma salvação era feita, nenhum pecado era perdoado no tempo da lei, a não ser através do sacrifício que o sumo sacerdote oferecia. A segunda coisa, a primeira, que o sangue apontava para o sangue de Cristo. A segunda coisa, a obediência dos hebreus. Olhe, quando o Espírito me ministrou isso, foi muito forte.
a decisão dos hebreus de obedecer e de botarem o sangue. Sem o sangue ou com o sangue, a morte dos primogênitos não alcançariam os hebreus. Não, porque Deus tinha um plano com os hebreus. Mas para mostrar, para deixar prático, para deixar um sinal visível, ele disse: coloque o sangue. E cada hebreu pegou o cordeiro, sem mancha, sem defeito, novo, bonito, o melhor que eles tinham no rebanho. Mataram, prepararam a Páscoa, pegaram, colocaram nos umbrais da porta o sangue, se prepararam, cingiram os lombos. É a segunda coisa. O sangue mostrava a redenção e a obediência em Cristo Jesus. A segunda coisa, estejam preparados, é hora da liberdade. E aí ele disse o quê? Cinja como a Páscoa, com os lombos cingidos. A gente vai para o Novo Testamento, capítulo 6 de Efésios. Paulo nos mostra a armadura de Deus, com a qual a gente vence o inimigo, o diabo, nesse presente século. Cinja os lombos com a verdade. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade é Cristo, a verdade traz paz, a verdade traz tranquilidade. Como a Páscoa, preparados para sair, coma com pressa, mas cingidos os lombos, sandália nos pés. Aleluia, dia de liberdade. Você não pode sair descalço. A sandália nos pés é a preparação do evangelho da paz, é a propagação do evangelho. Você só pode pregar se você estiver preparado, e você só está preparado quando o sangue perdoa os seus pecados. Glória ao nome de Jesus. E o cajado na mão. Aleluia. A espada, a palavra, o pastor, o cajado era símbolo do pastor. Não existia um pastor sem um cajado. Então você esteja preparado. Não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. É hora, queridos irmãos, queridas irmãs, de que você diga não, encare, levante a cabeça. Essa praga vai passar. O dia da liberdade chegou. Aleluia. 430 anos, 400 anos de escravidão, e a ordem de Deus era: esteja com os lombos cingidos, esteja com as sandálias nos pés, esteja com o cajado na mão. E tem uma outra coisa: quando você sair, você vai despojar o Egito, o pessoal que lhe maltratou, o pessoal que lhe angustiou, o pessoal que lhe infringiu a tortura, que lhe magoou, que lhe pisou, que lhe humilhou, que riu da sua cara. Hoje é o dia da liberdade. E quando eu ferir o Egito, eles vão ficar tão desesperados que vão tirar tudo, todas as joias, e vão dizer: vão embora. Porque Deus tem pressa em responder, em atender a crente fiel, não a crente super santo, a crente fiel que diz não às propostas indecentes. Este dia é dia de liberdade. O anjo exterminador vai passar, vai destruir toda essa peste. Não vai trazer nenhuma peste destruidora para a sua casa, porque você está abrigado debaixo da sombra do Altíssimo. Repousará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse.
Você resistiu. Você disse não. Você não aceitou comer as iguarias de Faraó. Você foi decidido até agora. Ânimo! É o dia da liberdade que chegou. Ânimo! Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Foi dado ordem no céu essa manhã a seu respeito. A boa mão de Deus vai chegar na sua casa, vai lhe dar paz. A boa mão de Deus vai trazer a comida que a despensa já esvaziou. É dia de liberdade, é dia de cantar, é dia de sair, é dia de levantar a cabeça. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar para que possamos ter a força, a coragem de acreditar que com os lombos cingidos com a verdade, com a preparação do Evangelho da Paz e com a espada do Espírito, nós triunfaremos e venceremos e cantaremos o hino da vitória. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua presença. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra liberta, a Tua palavra restaura, a Tua palavra vivifica. Essa manhã, aonde essa palavra chegar, que o Teu Espírito dê a eles a força, a decisão, a coragem, a determinação que o Senhor deu a Moisés. Que nenhuma proposta indecente possa roubar de nós o brilho da alegria do dia da liberdade. Que o Teu sangue aspergiu da casa, mas lavou completamente as nossas vidas. Que a obediência, que a verdade que és Tu em nós possa nos dirigir, Senhor, ao dia da liberdade. Abençoamos a cada um com a certeza de que não haverá entre eles praga destruidora. Quando Deus feria o Egito, haverá sempre luz na cidade de Gozém, haverá sempre paz, haverá sempre comida na tua casa. Tenha paz. Que o Espírito renove as suas forças, que os braços do amado Jesus lhe abracem nessa manhã. Eu lhe abençoo no nome de Jesus. Amém e amém.